A nossa aula de hoje é sobre um dos principais instrumentos de trabalho do historiador, o tempo e a passagem do tempo. Através da história da humanidade, houve muitas maneiras de se contar o tempo, quase todas elas ligadas a fenômenos da natureza. Provavelmente lá na pré-história começou esta relação de passagem do tempo com o Sol. A maioria, a grande maioria dos povos conta os dias através do Sol. O Sol, o fenômeno clarear, escurecer, esquentar, esfriar, mudança das estações do ano relacionadas a esse fenômeno, fez com que o Sol fosse a grande referência de tempo para a maioria dos povos. Mas existem povos que contam o tempo através da passagem da Lua, né, das mudanças lunares, da observação das colheitas, das estações do ano. E vocês vão encontrar inúmeras maneiras de contar o tempo em vários povos diferentes, conforme a sua experiência e a sua relação com o meio ambiente. Isso é bem importante, né, da gente perceber. Nós contamos o tempo através de um calendário, né? Todo mundo sabe, né? O que é um calendário? Isso aqui é um calendário, ó. Né? Isso é um calendário que tem todos os meses, os dias do ano, os feriados, né? Isso é o nosso calendário. Então, a passagem do tempo para nós do mundo ocidental, moderno, contemporâneo, se dá muito pela observação do calendário. Ah, prof, mas a gente não olha mais o Sol? Um calendário baseado no Sol, né? Que surgiu há muito tempo atrás. A palavra calendário é uma palavra romana, do Império Romano, da época de Roma. Calendas era chamado em latim, calendia, né? O primeiro dia do mês. E era marcado porque os romanos tinham um livro de contagem de dívidas, em que quando chegava o primeiro dia do mês, eles consultavam quem estava em dívida e passavam falando. E não podia ser caloteiro em Roma, não, porque eles passavam gritando: vai ser cobrado tal imposto, vai ser cobrado isso, vai ser cobrado aquilo, e sabiam individualmente os cidadãos que estavam devendo, né? Então vem desse livro Calendia e da palavra calendar, né, que é o primeiro dia do mês, a palavra calendário. Muitos calendários no mundo diferentes ainda existem, com demarcações diferentes, mas a grande maioria deles baseado no Sol, tá? Bom, o calendário ocidental, o nosso primeiro calendário ocidental, foi o calendário juliano, né? Esse imperador, Júlio César, em 45 a.C., ele, junto com um astrônomo, né, chamado Sosígenes, ele fez o primeiro calendário em 365 dias, né? Um calendário que tinha 365 dias e que nomeou a maioria dos meses do ano, como a gente conhece, porque os meses do ano, eles são ligados muito à história do Império Romano, aos deuses romanos, aos imperadores, né? Por exemplo, março é em homenagem ao mês, ao deus Marte, né? O deus da guerra. Agosto, Augusto, como eram chamados imperadores, e o codinome do primeiro grande imperador, Otávio, né? Julho, que é em homenagem a Júlio César. Então, esta base do nosso calendário, essa base de dia de meses, 365 dias no ano, isso é do calendário juliano, mas o calendário juliano ele foi reformado no século XVI por este cara aí, o Papa Gregório, né? Que junto com um médico de Nápoles, o Aloysius Lilius, né? Ele fez um novo calendário meio que corrigindo o calendário juliano, que era mais ou menos fixo em 30 a 31 dias no ano. Agora, o nosso calendário gregoriano, que é usado até hoje, ele tem dias diferentes do mês. Alguns meses tem 30 dias, outros meses tem 31, para corrigir esse tempo solar, né? Então ele fez esses dias diferentes. E também através do calendário gregoriano que a gente tem o conhecimento do ano bissexto, né? Que é aquele ano que tem um dia a mais no ano, para justamente corrigir esta passagem do tempo do ano solar. Os historiadores usam para medir, contar, narrar, estudar a história uma linha de tempo. Esta linha de tempo, ela vai ter como base o calendário gregoriano ocidental, né, para contarmos a história, dividido em séculos, anos, meses,
dias, né, o calendário gregoriano, e o historiador divide esse tempo dele, baseado no calendário gregoriano, em idades históricas. Uma linha de tempo é uma linha de passagem e transformações, né? Tudo que é permanente fica, mas a análise das transformações dos fatos muda a idade histórica, muda a linha do tempo. A linha do tempo do historiador, ela começa com a invenção da escrita, mas a gente tem a linha do tempo da pré-história e a linha do tempo da história natural também. A linha do tempo do historiador começa com a invenção da escrita, né? Então, quando inventa a escrita, o historiador tem condições de narrar a história, porque ele tem documentos. Ah, mas antes ele não conseguiria narrar a história com exatidão. Não. A pré-história necessita de muitas ciências auxiliares para ser narrada. E mesmo assim, grandes lacunas de mundo desconhecido a gente tem na pré-história, né? Mesmo assim, o historiador tem historiadores especialistas em pré-história, né? Principalmente aqueles que se cercam de ciências como arqueologia, paleontologia, né? E muitas outras tantas. Tem pré-historiadores. Mas a história, ela começa com a invenção da escrita. Quanto mais exatidão na narrativa o historiador conseguir, melhor. Então ele se cerca da documentação, da fonte histórica. E a fonte histórica escrita é uma fonte muito importante para o historiador. Claro que só a fonte escrita não vai adiantar, ele vai ter que se cercar de várias outras, né? A invenção da escrita marca a primeira idade histórica, a Idade Antiga, que vai de 4000 a.C. a 476 d.C. Então ela começa com a invenção da escrita e ela termina com a queda do Império Romano do Ocidente. Por quê? Porque tanto a invenção da escrita foi uma grande transformação na história da humanidade, né? Quanto a queda do Império Romano do Ocidente. Esses dois fatos históricos vão causar mudanças muito importantes no caminho da história da humanidade. Vai transformar a nível político, social, cultural, né? Então essas transformações que são contextuais, elas demarcam a linha de tempo. Então o fato histórico, queda do Império Romano do Ocidente, muda a idade histórica, de Idade Antiga para a Idade Média. Assim como o fato histórico, tomada de Constantinopla pelos turcos e início da Revolução Francesa, mudam as idades. Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. São fatos que levam a transformações muito grandes da história da humanidade. Transformações a amplos níveis desta história. As grandes transformações que acontecem, que vão virar linha do tempo histórica, elas mudam, são aquelas coisas que mudam as permanências, né? A gente pega uma permanência, por exemplo, a humanidade, ela é a permanência na história, né? O caminho da humanidade é o nosso fato base. As transformações neste caminho, aquilo que vai mudar a rota desse caminho, que vai mudar o comportamento do homem dentro dessa caminhada dele como humanidade, é que vai virar a linha de tempo histórica, né? Aquelas transformações que a nível político, social, cultural, todos esses níveis ao mesmo tempo vão causar então transformações na história da humanidade. Um exemplo bem pessoal, né, de como a gente, quando está crescendo, né, se a gente fosse fazer a nossa linha de tempo da nossa história, o que ia marcar a nossa linha do tempo? O nascimento, quando comeu papinha a primeira vez, quando engatinhou, quando andou. Cada uma dessas fases que a gente acha no álbum do bebê que a mãe fez da gente é uma mudança dentro da história da nossa linha do tempo. Como a linha do tempo do historiador ela abrange o todo o caminho da humanidade, ela vai levar em conta as transformações que vão fazer uma grande mudança coletiva para o todo da história da humanidade. Então, a linha do tempo sempre vai ter esta importância para o estudo da história. A relação entre o que permanece, entre o que é o objeto de estudo, com
com as transformações desse objeto de estudo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido. Qualquer pergunta, deixe aí nos comentários. Até a próxima aula. Tchau!